Chegou o dia, torcedor vascaíno. A quarta-feira amanheceu diferente, com aquele friozinho na barriga, com a contagem regressiva apertando no relógio e com o coração batendo mais forte. Porque hoje tem Vasco da Gama em campo. Hoje tem Copa do Brasil. E olha, a expectativa é grande demais. Não só pelo tamanho da competição, mas pelo que esse jogo representa para o time, para o técnico Fernando Diniz e principalmente para o momento do clube na temporada. E para deixar tudo ainda mais empolgante, o Vasco ganhou um reforço de peso, Felipe Coutinho. Sim, o camisa 10 está de volta. Depois de semanas de recuperação tratando aquela lesão que tirou ele dos gramados, logo após a volta do Mundial de Clubes, ele reaparece no momento mais crucial. E não é só o retorno dele que anima. A lista de relacionados trouxe também o nome do lateral Riquelme e do jovem Paulinho, cria da base, que vem despertando interesse até de clubes grandes como o Atlético Mineiro. Ou seja, o Vasco vai a Maceió com força renovada, com energia nova. Pronto para brigar pela vaga nas quartas de final da Copa do Brasil? Só que antes de falar mais do jogo de hoje, vale destacar um detalhe importante que aconteceu ontem pelo Campeonato Brasileiro. Teve jogo atrasado entre Grêmio e Fortaleza. O Grêmio venceu por 2-1, somou mais 3 pontos e escapou da zona perigosa. Já o Fortaleza ficou parado nos mesmos 14 pontos. E com isso o Vasco segue fora do ZT4. E olha que isso foi fundamental, porque se o Fortaleza tivesse vencido o Vasco, teria caído direto para a zona de rebaixamento. Então, mesmo sem entrar em campo, o Cruz Maltino respirou um pouco mais aliviado. Olhando para a tabela, a situação do Vasco ainda é delicada, mas há motivos para otimismo. O time tem um jogo a menos que a maioria dos concorrentes diretos. Tem confronto atrasado contra o Juventude em Caxias e contra o Bahia em São Januário. Se conseguir conquistar ao menos 4 pontos nesses dois duelos, já dá uma respirada significativa na luta contra o rebaixamento. Mas vamos ser sinceros, o torcedor hoje não quer saber de tabela do Brasileirão. Hoje a atenção está toda voltada para a Copa do Brasil. O foco é total no CSA, adversário das oitavas de final. O jogo acontece no estádio Rei Pelé às 7 da noite e o clima por lá promete ser quente. Mesmo com o CSA vivendo uma temporada fraca, ocupando apenas a 9ª colocação na Série C, a pressão é grande. O CSA está 5 pontos atrás do G4, vem cambaleando, e o Vasco sabe que precisa aproveitar esse momento do adversário para abrir vantagem já no jogo de ida. Depois a decisão acontece em São Januário, e aí sim, com o caldeirão lotado, o Cruz Maltino pode encaminhar a classificação. Ontem o elenco treinou pela manhã no CT Moacir Barbosa e à tarde embarcou rumo a Maceió. Chegaram à noite, foram recebidos com festa por torcedores que fizeram questão de dar aquele apoio na chegada ao hotel. O clima entre os jogadores é de concentração total. A lista de relacionados trouxe aquela expectativa que a torcida tanto queria o nome de Felipe. Coutinho estava lá. O camisa 10 está de volta e se estiver 100% tem tudo para começar como titular. A volta do Coutinho representa muito mais do que simplesmente um reforço técnico. Ele é o cérebro do time, o jogador que faz a engrenagem girar. Quando ele se lesionou contra o Botafogo, o Vasco sentiu demais. Aquele jogo, inclusive, foi um marco. Até a saída dele, o Vasco dominava, jogava bem, criava, se impunha. Bastou o Coutinho sair e o time desmoronou. Levou 2 gols e perdeu o controle total da partida. Depois disso, foram 4 jogos tentando se reinventar, buscando alternativas, testando opções no meio de campo. Mas a verdade é que ninguém conseguiu fazer o que ele faz. Fernando Diniz até tentou soluções. Nuno Moreira foi recuado para jogar como armador, o David apareceu mais pela ponta, o Ryan se movimentou bastante e até o Pablo Vegetti foi mantido como referência no ataque, mas o desempenho na prática caiu bastante. Foi só contra o Internacional no último fim de semana que o time começou a dar sinais de entendimento tático sem o Coutinho. Mesmo assim, faltava aquele toque de qualidade, aquele passe diferente, aquela leitura de jogo que só um camisa 10 clássico pode oferecer. E agora, com o retorno dele, o Diniz ganha novamente a peça mais importante da engrenagem ofensiva. Só que nem tudo são flores nesse retorno. A volta do Coutinho levanta uma dúvida importante quem sai do time para ele entrar, e é aí que entra a polêmica do momento. David foi o grande destaque da última partida. Jogou demais contra o Inter. Deu assistência, criou jogadas, driblou, finalizou.
voltou de lesão com tudo. Os números dele não mentem, em apenas 240 minutos desde o retorno, já soma uma assistência, 5 passes decisivos, 4 dribles certos e várias participações importantes ofensivas. Foi o melhor em campo contra o Colorado, com destaque em praticamente todos os quesitos ofensivos. Então por que tirar o cara? A resposta na prática é complicada. Diniz tem como prioridade manter o Pablo Vegetti em campo, apesar da fase preocupante do camisa 99. E é justamente aí que a torcida começa a chiar. O argentino teve uma atuação desastrosa contra o Inter. Perdeu chances claras, atrapalhou contra-ataques, tomou decisões erradas. Teve um lance, inclusive, que ficou marcado. O Dave puxou um contra-ataque perfeito, rolou pro Vegetti e ele preferiu um chute torto a servir o Ryan, que entrava livre. Jogada morta, oportunidade desperdiçada. E não foi a única. A canela dele andou mais em campo do que a bola. Para muita gente já passou da hora do Pablo Vegetti sentar no banco. Não necessariamente para ser escanteado de vez, mas para dar uma respirada para ver o jogo de fora, para entender que precisa render mais. E nesse cenário, muita gente defende que o Davi poderia ser testado como falso 9, com Nuno Moreira pela esquerda, Ryan pela direita e o Coutinho centralizado. Seria uma forma de premiar quem vem jogando bem e mexer no mínimo possível do time. Mas pelo que se viu nos treinos e nos bastidores, a tendência é que o Diniz acabe tirando justamente o Davi para encaixar o Coutinho no 11 inicial. E aí o torcedor fica com a pulga atrás da orelha. Porque por mais que o treinador tenha suas convicções abrir mão do jogador mais incisivo da última partida, não parece uma decisão tão lógica. E esse desconforto se amplia ainda mais quando se ouve o que vem sendo dito sobre o Vegetti. O comentário do Rica Perrone, por exemplo, foi direto no ponto. Ele chamou o argentino de o jogador mais útil e mais inútil ao mesmo tempo. Um cara que atrapalha os contra-ataques, mas aparece bem na área, que toma decisões equivocadas, mas briga até o fim. Um jogador de extremos que vive entre o amor e o ódio em 90 minutos. E, sinceramente, essa definição bate com o que a gente vê em campo. A torcida já não sabe mais o que pensar. E o drama não termina por aí. Tem ainda a questão da zaga. João Vitor volta de suspensão e está à disposição. O problema é que no último jogo, Maurício Lemos fez uma partidaça. Uma das melhores atuações defensivas do Vasco na temporada. Segura o técnico firme nos desarmes e nas bolas aéreas. Só que, ao que tudo indica, ele deve voltar para o banco. E por quê? Porque João Vitor virou uma espécie de queridinho do Diniz. Um zagueiro que tem mais saída de bola, mais dinâmica, mas que ainda não entregou a mesma consistência defensiva do Lemos. Então, mais uma vez, uma decisão que pode soar estranha diante do desempenho recente dos jogadores. O fato é que o jogo de hoje carrega um peso enorme. Além de ser mata-mata, é a chance real de o Vasco dar uma resposta em campo, mostrar força, mostrar evolução. E também serve de termômetro para o que está por vir, porque o clube sabe que precisa reforçar o elenco, especialmente no setor ofensivo. Contra o Inter, quando o time precisava de peças para mexer no segundo tempo, as opções no banco eram limitadas. Alex Teixeira, Eric Marcos e só. O Vasco precisa de mais. E aí entra o nome que pode movimentar o mercado nos próximos dias, André? Gomes! Jogador que atua nos Estados Unidos com passagem por clubes europeus e que tem números impressionantes. São 44 jogos, 16 gols, 8 assistências. Uma média de participação em gol a cada 99 minutos. É o tipo de atleta que poderia dar um salto de qualidade no setor ofensivo do time? O Vasco já fez uma proposta empréstimo até o meio de 2026, com obrigação de compra no valor de 5 milhões de euros pagos de forma parcelada. Um investimento alto, mas que mostra a intenção clara da diretoria de dar ao Diniz mais poder de fogo. Só que enquanto essa negociação não se define, outro nome pode voltar ao radar: Darwin Machís. O atacante venezuelano que estava no Real Valladolid agora está livre no mercado. Jogador experiente com passagens por clubes da Espanha, Portugal e Venezuela e que já tinha sido alvo do Vasco no início do ano. Na época o clube até tentou uma investida, mas o vínculo com o clube espanhol impediu o avanço. Agora, com o contrato encerrado, a contratação se torna mais viável, mas tudo vai depender do desfecho da novela André Gomes. Por enquanto, a prioridade é o camisa 10 da MLS.
Mas se a negociação travar Machis, volta a ser uma opção concreta. O que mostra que o Vasco, mesmo com limitações orçamentárias, está atento e disposto a entregar ao seu treinador os reforços que ele precisa para brigar em alto nível. E assim, entre retornos polêmicas, escolhas difíceis e possíveis contratações, o Vasco chega para esse duelo contra o CSA cheio de ingredientes que prometem mexer com o torcedor. Um jogo para medir forças, para testar decisões, para ver quem realmente merece vestir a camisa titular. A bola vai rolar e as respostas começarão a surgir no gramado do Rei Pelé. E o mais curioso dessa noite em Maceió é que mesmo com o CSA em um momento fraco na temporada, ninguém no Vasco ousa entrar com salto alto. E nem pode, porque se tem algo que esse time cruzmaltino aprendeu ao longo de 2025, é que qualquer vacilo, qualquer deslize pode custar caro. Ainda mais em mata-mata, ainda mais longe de casa, ainda mais quando se carrega uma camisa tão pesada que exige desempenho, que exige garra, que exige entrega. Por isso mesmo, com o CSA ocupando apenas a 9ª posição da Série C e tendo dificuldades para engrenar, o Vasco vai com a faca nos dentes, vai para impor o ritmo, vai para buscar o resultado desde o início. A presença do Coutinho em campo pode ser o fator que muda tudo. Ele é o jogador que quebra linhas, que clareia jogadas, que acelera o passe na hora certa. E num jogo como esse, onde o adversário tende a fechar os espaços, marcar em bloco baixo e jogar por uma bola, ter um camisa 10 com visão e criatividade, é meio caminho andado para furar esse bloqueio. Mas para isso ele precisa estar bem fisicamente. E é aí que mora o dilema, porque não adianta nada ter o talento se o corpo não responde. Nos bastidores, a informação é que ele está liberado, se sente confiante, treinou bem, mas ainda não está em ritmo ideal. A comissão técnica acredita que 60 minutos em alto nível ele aguenta. Mais que isso já começa a virar um risco. E aí fica aquela dúvida, começa jogando e sai no segundo tempo, ou entra na etapa final para ser o fator surpresa. Fernando Diniz, até pela forma como trabalha, é de colocar seus jogadores-chave desde o apito inicial. Não gosta de guardar cartada. Se pode resolver o jogo antes, resolve. E como o Coutinho é peça central no estilo dele, tudo indica que começará como titular. Mas isso reforça ainda mais a discussão sobre quem sai. E o que parece, infelizmente, é que Davi vai sobrar. Um movimento que incomoda parte da torcida e também do elenco. Porque todo mundo viu a partida que ele fez contra o Internacional. Foi vertical, foi agressivo, foi participativo. E não é como se o Vasco estivesse nadando em opções ofensivas. Muito pelo contrário, o time ainda é carente de profundidade no ataque. E por isso abrir mão de um jogador em boa fase por nome ou hierarquia pode ser um tiro no pé. O problema é que mesmo jogando mal, Pablo Vegetti continua sendo uma referência que Diniz não abre mão. É o típico jogador que, mesmo errando muito, precisa de só um lance certo para mudar o jogo. Ele não é aquele centroavante técnico que sai da área, que participa da construção. Ele é o homem da bola aérea do empurrãozinho final. O cara que, se a bola pinga na área, vai estar lá. Só que quando o time depende dele para iniciar jogadas, para puxar contra-ataque, para ser o pivô, aí tudo começa a travar. E foi isso que se viu contra o Inter. O Vasco teve boas transições, mas todas esbarravam na limitação técnica do camisa 99. Ele matava jogadas, errava passes simples, demorava para raciocinar. É como se o jogo pedisse velocidade e ele estivesse em câmera lenta. Só que o Diniz parece disposto a bancar ele até onde der. Talvez por falta de opções no elenco, talvez por acreditar que em algum momento a maré vira, talvez por convicção pura. Mas o fato é que mesmo com todos os erros, o argentino será titular de novo. E aí, por mais contraditório que pareça, quem acaba pagando a conta é justamente o David, o cara que mais criou, mais desequilibrou e mais fez a diferença na última partida? Difícil entender essa escolha apenas por critérios técnicos. Parece algo muito mais interno de confiança, de discurso construído no vestiário. E é por isso que a torcida tem que ficar ainda mais ligada no desempenho do time hoje. Até porque o adversário não é dos mais perigosos, mas o cenário do jogo pode complicar. O CSA vai jogar fechado com 3 volantes, tentando fechar os espaços por dentro e forçando o Vasco a buscar alternativas pelos lados. E aí entra um novo problema aos laterais. Lucas Piton, um dos principais nomes do time em construção de jogadas, está fora.
Expulso no último jogo, ele desfalca o time justamente no momento em que poderia fazer a diferença. Com ele fora, a tendência é que Riquelme ganhe a vaga. Um jogador promissor, mas que ainda não tem o mesmo entrosamento, nem a mesma consistência defensiva. Do outro lado, Puma Rodrigues tenta segurar a bronca, mas também vem oscilando bastante. Ou seja, se o Coutinho for anulado por dentro, o Vasco vai precisar de criatividade pelas pontas. E aí, de novo, o nome do David faz falta. Na defesa, João Vitor deve retomar a titularidade ao lado de Lucas Freitas. Maurício Lemos, que foi impecável contra o Inter, volta para o banco. Um movimento que incomoda, mas que também já não surpreende ninguém. João Vitor tem crédito com o treinador. É um zagueiro com mais mobilidade, mais velocidade, mais leitura de cobertura. Mas Lemos foi seguro, firme, técnico. Fez uma partida digna de liderança. E a verdade é que no momento em que o time precisa de solidez, deixar ele de fora parece mais uma decisão de perfil de jogo do que de meritocracia, porque se for por desempenho, Lemos estaria garantido entre os 11. E enquanto o jogo de hoje vai definir muito do que será o resto da temporada, os bastidores seguem fervendo. O Vasco precisa com urgência de reforços ofensivos. E isso ficou ainda mais escancarado na partida contra o Inter, quando o Diniz olhou pro banco e viu apenas Alex Teixeira, Eric Marcos e alguns garotos da base como opção. Não tem profundidade. Não tem aquele jogador de velocidade que entre e mude o ritmo do jogo. Não tem aquele atacante que chegue na cara do gol e resolva. E por isso a busca por André Gomes virou prioridade total. O jogador que pertence ao Rennes da França, mas está atualmente na Major League Soccer, agrada muito ao departamento de futebol. É rápido, é incisivo, tem faro de gol e sabe trabalhar fora da área. Tem média de participação em gol a cada 99 minutos. Ou seja, é exatamente o tipo de peça que falta no elenco atual. A proposta já foi feita. É empréstimo até o meio do ano que vem com valor de compra fixado em 5 milhões de euros. Parcelado. O que, convenhamos, é uma engenharia financeira pesada, mas que pode valer o risco. E se a negociação não avançar, o nome de Darwin Machis volta à mesa. O venezuelano, que já interessou ao Vasco no início do ano, está livre no mercado após não renovar com o Real Valladolid. Joga nas duas pontas, tem experiência de sobra. No futebol europeu e encaixaria como uma luva na ideia de jogo do Diniz. O clube não retomou o contato ainda, mas é um nome em observação. E pode ganhar força a qualquer momento, principalmente se a negociação com o André Gomes travar. A verdade é que o Vasco está se movendo. Mesmo com limitações financeiras, mesmo com todos os percalços, o clube entende que não dá para seguir até o fim da temporada com esse elenco curto. É preciso dar alternativas ao treinador. E mais do que isso, é preciso mostrar ao torcedor que há ambição, que há um projeto de crescimento em andamento. Porque, convenhamos, a torcida tem sido o maior ativo do Vasco nos últimos anos. Enche estádio, empurra o time e acredita mesmo nas piores fases. E o mínimo que ela merece é ver um time competitivo, um elenco equilibrado e uma diretoria que se mexe quando precisa. Então o jogo contra o CSA não é só oitavas de final de Copa do Brasil. É mais que isso. É um termômetro. É uma oportunidade de mostrar que o time está ganhando corpo, que os reforços certos estão voltando, que há uma luz no fim do túnel. Porque depois de tanto tropeço, de tanta oscilação, de tantas decepções recentes, o torcedor precisa acreditar. E a resposta começa a ser construída agora, dentro de campo, contra o CSA. Com Coutinho de volta, com o David merecendo mais e com a esperança de que o Vasco enfim possa reencontrar seu caminho em 2025. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro é um terreno fértil para rumores, especulações e reviravoltas. E nos corredores fervilhantes de São Januário, um novo burburinho começa a circular com intensidade cada vez maior. Segundo fontes ligadas ao clube, o presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, teria perdido a paciência nos últimos dias e, em momento de forte irritação, disparado que determinado jogador não joga mais pelo Vasco. A frase, dita em tom inflamado, já ecoa entre dirigentes, conselheiros e até alguns jogadores mais próximos do mandatário.
reacendendo a tensão nos bastidores do clube. Embora a identidade do atleta ainda não tenha sido oficialmente revelada, o comentário de Pedrinho abre margem para muitas interpretações e teorias, principalmente diante do contexto recente da equipe. O Vasco vive um momento de reconstrução dentro e fora de campo. Desde que Pedrinho assumiu a presidência com um discurso firme de reformulação e resgate da identidade vascaína, a cobrança interna aumentou. O presidente, conhecido por sua postura enérgica e paixão declarada pelo clube, parece não tolerar mais episódios de indisciplina, falta de comprometimento ou desempenho abaixo do esperado. Sua fala, ainda que feita a portas fechadas, demonstra que a linha entre tolerância e ruptura está cada vez mais tênue. A repercussão entre os bastidores foi imediata. Fontes ligadas ao departamento de futebol indicam que o episódio aconteceu após uma sequência de acontecimentos que teriam desagradado profundamente o presidente. Atrasos em treinos, postura apática em campo e, principalmente, comentários de bastidores que chegaram aos ouvidos da diretoria. Tudo isso teria culminado com a explosão verbal de Pedrinho, que, segundo testemunhas, teria sido clara. Esse aí não joga mais no Vasco enquanto eu for presidente? O tom taxativo da declaração pegou muitos de surpresa, até porque o presidente vinha adotando uma postura mais diplomática nos últimos meses, tentando evitar ruídos com o elenco e mantendo as decisões mais polêmicas sob absoluto sigilo. Desta vez, no entanto, a emoção falou mais alto. A fala, ainda que feita em um momento de exaltação, pode ter efeitos práticos no ambiente do clube e principalmente no futuro do jogador em questão. No elenco atual, não faltam nomes que dividem opiniões entre torcedores e dirigentes. Alguns atletas contratados a peso de ouro ainda não entregaram o que se esperava. Outros, revelados em casa, têm oscilado entre atuações apagadas e comportamentos considerados pouco profissionais. Há quem diga que a explosão de Pedrinho tem a relação com uma recente polêmica envolvendo um jogador que estaria insatisfeito com a reserva e teria feito críticas veladas à comissão técnica em conversas que acabaram vazando. Isso teria chegado ao conhecimento do presidente, que viu na atitude uma afronta à hierarquia do clube. Seja qual for o nome, o que se sabe até agora é que o ambiente esquentou. A declaração de Pedrinho acendeu o sinal amarelo para os demais jogadores e para toda a comissão técnica. O episódio reforça a imagem de um presidente que não hesita em agir com firmeza quando julga que os valores e a disciplina do clube estão em jogo. E também lança luz sobre uma possível mudança mais profunda no elenco. Ainda antes do fechamento da janela de transferências, internamente, há quem defenda que o presidente tenha sido apenas enfático em um momento de desabafo e que com o tempo possa reconsiderar. Outros acreditam que a decisão já está tomada e que o atleta envolvido deve ser negociado, afastado ou, no mínimo, escanteado até o fim do seu contrato. Uma posição oficial até agora não foi divulgada. E os representantes do clube evitam comentar o episódio, o que apenas aumenta a especulação. A torcida, como sempre, divide opiniões. Nas redes sociais já se iniciam debates sobre quem seria o cortado da vez. Alguns defendem a postura do presidente, alegando que é preciso pulso firme para conduzir um clube da grandeza do Vasco. Outros temem que decisões tomadas no calor do momento possam prejudicar ainda mais um grupo que luta para encontrar estabilidade em meio a um campeonato complicado. Nos bastidores, o sentimento é de que o episódio marca um ponto de inflexão na gestão Pedrinho. Se antes a relação entre elenco e diretoria era marcada por diálogo e paciência, agora parece que o tempo de tolerância está se esgotando. A fala dura do presidente pode ser um recado claro: ou se compromete com o projeto do Vasco, ou não tem espaço em São Januário. Esse rumor vai se confirmar ou não, o tempo dirá. Por ora, o que se sabe é que algo definitivamente aconteceu. E quando o presidente do clube fala com tanta veemência, mesmo que em um momento de fúria, o futebol mostra que nos bastidores as emoções muitas vezes têm tanto peso quanto os resultados dentro de campo. Que este seja apenas mais um capítulo da novela vascaína ou o prenúncio de mudanças drásticas, o certo é que o clima segue quente em São Januário e todos querem saber: quem foi o alvo da ira de Pedrinho?
Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.